Graça e paz, amados. Vamos à exposição da palavra. E antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, eu gostaria que nós pudéssemos nesta noite meditar um pouco a respeito de um apóstolo bastante controverso. Vamos conversar um pouquinho sobre o apóstolo Tomé, justamente aquele apóstolo que a gente sabe sobre Tomé? Ele não creu na ressurreição. Ele teve dificuldade com isso. E normalmente, quando nós falamos a respeito de Tomé, nós falamos que ele é aquele discípulo que teve que ver para crer, não é verdade? Nesse dia, no entanto, eu quero propor que nós tenhamos um olhar um pouco mais dedicado à história deste apóstolo, que, apesar de ter ficado conhecido principalmente por este ato, por esta circunstância, por esta situação, apesar de tudo isso, posteriormente, a Bíblia não diz, mas a tradição explica que Tomé veio a ser, após a ressurreição de Jesus, um grande missionário, tendo ido possivelmente lá mais para o Oriente, para a Índia, onde ele fundou uma igreja e possivelmente tenha sido traspassado e martirizado lá, por causa do amor ao Evangelho. A Bíblia não fala a respeito disso, mas há outras fontes da tradição histórica que explicam a respeito disso. Tomé era o seu nome hebreu, assim como o nome hebreu de Paulo era Saulo, mas ele era também conhecido como Dídimo, que era para aquele círculo maior, o círculo gentil. Então ele era conhecido como Dídimo, que do grego significa gêmeo. Então provavelmente Tomé tinha sim um irmão gêmeo, mas a Bíblia não menciona coisa alguma a respeito da sua família. Depois da morte de Jesus, depois do martírio dos discípulos, houve muita literatura apócrifa, muitos livros cuja autoria foi atribuída a Tomé, mas nenhum deles foi inspirado, nenhum deles consta do cânon bíblico. E provavelmente esses livros e essa literatura que surgiu depois, onde as pessoas atribuíram a autoria a Tomé, tenha sido mais por questão de atrair evidência, por questão de atrair dividendos, ou de atrair ainda a atenção, mas não foram livros inspirados, senão constariam do cânon bíblico. E olha só, quando a gente pega o livro de João, e é o Evangelho de João que nós vamos meditar, podem abrir lá em João no capítulo 11, quando a gente medita a respeito do Evangelho de João, no capítulo 10, acontecem algumas coisas muito interessantes ali. É narrado o momento em que Jesus está em Jerusalém, durante a festa da dedicação. E ali ele cura um homem que era cego de nascença. E esse episódio rendeu muita polêmica, porque ali Jesus tem um momento de confronto com os fariseus, e ali eles estão questionando se Jesus é o Messias, Jesus não é o Messias, e assim por diante, aquela situação que sempre acontecia nos confrontos de Jesus com os fariseus. E o texto mais conhecido do capítulo 10 é justamente o versículo 10, que fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e Jesus fala, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Esse texto normalmente é até usado para falar a respeito de Satanás, como se fosse ele que viesse para roubar, matar e destruir, mas o contexto aqui está se referindo aos falsos pastores, aos falsos mestres, aqueles que exploram as ovelhas, aqueles que não têm cuidado com as ovelhas, e Jesus está falando isso para os fariseus, e isso promove uma comoção em Jerusalém. A mensagem de Jesus, confrontando de tal maneira os fariseus, promove tamanha comoção e polêmica, que os fariseus estão tentando matar, e outros também que estavam ali, estão tentando matar a Jesus, tentando matá-lo por apedrejamento. Porque Jesus está falando assim, vocês são aqueles que exploram as ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu vim para que elas tenham vida em abundância.
Eu vim para oferecer vida e vocês estão tirando a vida das ovelhas. E então acontece toda aquela situação, e porque não era o momento de Jesus ainda, Jesus cruza o Jordão e ele vai para o outro lado. E lá do outro lado ele fica mais ou menos na região onde o próprio João Batista costumava batizar. Depois de uns 2 dias em que Jesus estava do lado de lá, Jesus recebe uma mensagem. E a mensagem que Jesus recebe era de que seu amigo Lázaro estava doente. Ele ainda fica um tempinho ali, e daí então ele chega para os seus discípulos e ele fala assim: vamos voltar para a região da Judéia, vamos voltar para Jerusalém. E isso causa daí uma comoção entre os discípulos, porque os discípulos estão falando: Jesus, faz pouco tempo que a gente saiu de lá, e eles estão tentando te matar, eles estão querendo te apedrejar, e o Senhor agora está falando que a gente tem que voltar para Jerusalém, a gente acabou de sair de lá quase debaixo de pedrada, e agora o Senhor está falando para a gente voltar para Jerusalém. O Senhor tem noção do que vai acontecer, Jesus? Então os discípulos entram daí naquela discussão, naquele debate em relação a vamos com Jesus, não vamos com Jesus, Jesus não vamos, porque ir para lá é morte certa. E daí então nós temos a fala de Tomé, em João no capítulo 11, no versículo 16, justamente falando a respeito, justamente dentro deste contexto, e ele diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. E com essa fala Tomé encerrou a discussão e todos eles voltaram com Jesus para a Judéia. Nessa fala de Tomé nós podemos perceber 2 características do apóstolo: lealdade e pessimismo. Tomé é reconhecido como o mais pessimista dos discípulos. E nós, em alguns momentos, nós também podemos ter estas horas de pessimismo, momentos de pessimismo na nossa vida. São aquelas horas em que toda a lógica racional humana nos leva para uma certeza: vai dar ruim. Não vai dar certo. Não tem jeito. Racionalmente falando, humanamente falando, já fiz as contas de todas as consequências, de todos os desdobramentos. Não vai dar boa. Mais alguém além de mim? O pessimismo pode nos afetar diante de um diagnóstico médico, pode nos afetar e pode se impor diante da morte de um ente querido, pode vir diante de um grave erro que aconteceu lá no trabalho, e então o risco de uma demissão. Nós podemos nos deparar com o pessimismo diante de uma nota ruim na escola ou na faculdade, que possa incorrer em repetência, reprovação. Todos nós lutamos em algum momento com o pessimismo, seja diante de situações maiores, seja diante de situações mais corriqueiras também. E aqui em Curitiba a gente lida com isso o tempo todo, principalmente no que diz respeito à previsão do tempo, à meteorologia. Fez sol a semana todinha. O que eu vou fazer no final de semana? Eu vou aproveitar, vou limpar a casa, vou abrir, vou arejar, vou lavar roupa, ou então vou para a praia, vou fazer alguma coisa assim. O que vai acontecer no final de semana? Está vendo? Está vendo só? Então, em alguns momentos, todos nós temos que lidar com a nossa razão, que em alguns momentos vai insistir em nos deixar pessimista diante das circunstâncias, pensando que aquilo não vai dar bom, seja por coisas menores, como a meteorologia, seja por causa de um futuro que não se avizinha de uma maneira agradável. Podemos todos lutar com isso. E existem também aqueles que são pessimistas por natureza. A sua característica racional e lógica em extremo parece que o faz observar, na maior parte das vezes, para o copo e enxergá-lo meio vazio.
E olha só, a palavra pessimista vem de péssimo. E quando a gente vê a raiz indo-europeia dele, a gente vai aprender que péssimo vem de pé. Vem de pé. Agora ninguém mais vai esquecer que péssimo vem de pé. O mais baixo, inferior a todos. O pessimista é aquele que tem uma tendência a olhar para baixo. É aquele que tem a tendência a olhar para baixo. Em geral, uma pessoa pessimista, quando escuta falar, você é pessimista, ela vai falar assim, eu não sou pessimista, eu sou... Está todo mundo afiado hoje. Eu sou realista. Eu sou o pé no chão. Você não precisa se denunciar. Mas você já parou para pensar se você é, ou se você conhece alguém assim? Eu vou me denunciar. Porque eu muitas vezes luto com isso. Em alguns momentos parece que a gente fica sofrendo com um caos hipotético. Hoje, a gente se consome de ansiedade, pensando no pior que pode acontecer na próxima semana. E a gente sofre de verdade. Aconteceu? Não. Mas por que você está sofrendo? Porque eu estou antevendo. Vai acontecer desse jeito. E eu não estou conseguindo pensar que alguma coisa boa vai passar. E assim era Tomé, pessimista por natureza. No entanto, ainda que Tomé manifeste essa fragilidade nesse momento, ele está falando exatamente isso. A gente vai para Jerusalém e a gente vai lá para morrer. Eu tenho certeza que nós vamos para lá. Se tinha um discípulo que tinha convicção a respeito do que ia acontecer em Jerusalém, era: nós vamos todos morrer. Nós vamos todos morrer. Mas juntamente com isso, o que ele falou? Nós vamos com ele. E isso fala de lealdade. Ainda que Tomé manifestasse essa fragilidade ou essa fraqueza na sua natureza naquele momento, esta fragilidade também era pano de fundo para brilhantar ainda mais uma virtude que ele também estava manifestando na mesma fala. Eu tenho certeza que eu vou morrer, mas eu vou com ele. Eu tenho certeza que a gente vai ser apedrejado, mas eu sou parceiro, eu vou junto. E aqui então nós vemos essa característica de Tomé, esta lealdade. E lealdade vem da raiz lex, que significa lei. Fala de você se manter confiável, reto, dedicado, fiel, a despeito das circunstâncias. Ainda que. No entanto, as circunstâncias, por mais caóticas e apocalípticas que pareçam, eu estou junto. Eu não solto a sua mão. A lei é sempre a lei em todas as circunstâncias. A lei considera ladrão quem rouba uma galinha e quem rouba 1 milhão, ainda que as consequências sejam proporcionais, mas ladrão é ladrão. Portanto, uma pessoa leal é aquela que mantém a sua retidão moral a despeito das circunstâncias, seja por causa de 1 centavo, seja por causa de 1 milhão. Ele está disposto a sofrer o dano, a levar a desvantagem, mas ele não negocia a sua fidelidade, seja por pouco ou seja por muito. E Tomé manifestou essa lealdade naquele momento. Ainda que nós morramos, nós vamos voltar para a Judeia, nós vamos para Jerusalém para morrer com ele. É isso que vai acontecer, então é para isso que nós vamos. Na semana passada, Evert e eu estávamos assistindo a uma série. Falei hoje de manhã, 1923, o nome da série, então já sabe a época em que acontece. E o contexto dessa série fala o contexto dessa série vai falando a respeito do desbravamento do Velho Oeste americano. Um período de muita dificuldade.
Então fala dentro da série a respeito de um casal. A mulher era de uma região já mais urbanizada nos Estados Unidos, ela era de Boston, e eles vão para o interior, eles vão para o oeste americano, lá para o estado de Montana, um lugar que ainda era selvagem, um lugar onde ainda era inóspito, e eles estavam passando por muitas dificuldades. E eram tamanhas as dificuldades que aquele casal estava passando, que a mulher chega um momento que o homem entra no quarto, ela está fazendo as suas malas, e a hora que ele olha, porque ela está fazendo as malas para ir embora, a hora que ele olha, ele fica com aquela cara de espanto, do tipo, o que você está fazendo? E ela responde assim: eu não sei em que momento dos nossos votos, estas coisas, estas dificuldades que nós estamos passando, estavam inclusas, e portanto eu estou indo embora. E aí nesse momento o Evert virou para mim e falou assim: ué, ela não falou que era na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza? E a reflexão daí que nos cabe a partir disso é: nós somos leais ao nosso noivo na tristeza, na doença e na pobreza? Porque no outro lado é mais fácil. Mas e aqui? Quando está tudo difícil, quando as circunstâncias são caóticas, quando não se tem um bom prognóstico, quando existe uma incerteza e uma insegurança em relação ao futuro, nós somos aqueles que são tomados pelo pessimismo e que abandonam os princípios, abandonam a lei, transige com o mal, usando as circunstâncias ruins para justificar um comportamento que abandona a palavra de Deus. É como se fosse algo assim: está tão ruim a situação que não tem nada de ruim que eu faça que possa piorar, então eu já estou chutando tudo. Meu casamento está ruim, então eu vou para a pornografia, ou então eu vou dar moral para um colega da sala de aula, porque pior do que isso não vai ficar. Então, já que está tudo ruim, então eu vou descambar. Já que eu vou reprovar mesmo, então eu vou colar, porque daí quem sabe. E vez em quando, tomados pela onda de que está tudo ruim, de que está tudo péssimo, a gente não se posiciona de acordo com a palavra de Deus. Ainda que. Já que eu bati o carro, então eu vou negociar com um mecânico para ele dar um PT para que eu possa receber o seguro do carro. Eu engravidei, eu não queria engravidar, então eu vou ver se eu dou um jeito de me livrar desta gravidez, porque já está ruim. Uma pessoa leal fica junto de Jesus, não negocia os princípios bíblicos, ainda que sofra o dano até a morte, como era o caso de Tomé. O pessimismo faz a gente olhar para baixo, mas a lealdade faz a gente olhar para Jesus. A lealdade faz a gente permanecer com os nossos olhos fitos e fixos em Jesus. Não se deixe dominar pelo pessimismo, porque você pode acabar negociando princípios. Mantenha a sua integridade e seja leal, a despeito das circunstâncias. Não é porque todo mundo está indo na onda, que nós vamos entrar na onda também da reclamação, da murmuração, de se conformar com o caos. Quando você olha para a economia, quando você vai no supermercado e de repente a gente percebe que os preços estão subindo. Uma coisa é constatar que as coisas estão mal, outra coisa é se tornar tão mal quanto as circunstâncias e dar vazão para um coração desleal. Quando Jesus foi juntamente com os seus discípulos para a Judéia, o que é que aconteceu lá? Quando eles voltaram, eles estavam na perspectiva de que eles iriam se encontrar com a morte. Eles estavam indo para ver Lázaro.
Tomé foi para a Judéia esperando se deparar com um episódio em que a morte venceu a vida. Mas olha só, quem diria que ao invés disso, ele iria se deparar com um episódio em que a vida venceu a morte? Quem diria que Jesus ressuscitaria Lázaro? Quem diria que Jesus poderia reverter uma situação que parecia de morte e de finitude? Então, assim como eu venho me perguntando nesses dias, a partir desses textos, que tal você também se perguntar: qual situação da sua vida em que você já está contando com a morte, com o fim? Saúde, casamento, formatura, amizade, trabalho, a sua empresa. Jesus não é limitado pela lógica do mundo, assim como nós somos. Então que a gente possa permanecer leal a Ele, guardarmos a lei dentro de nós, e se for da vontade dEle, este morto vai ressuscitar, sim. Esta situação vai ressuscitar, sim. Existe um outro momento em que o texto de João vai falar a respeito de mais uma passagem de Tomé. Tomé, apesar de todo o pessimismo e apesar do prognóstico ruim, ele se manteve leal e ele viu Jesus ressuscitar Lázaro e a vida vencer a morte. Aí, se nós seguirmos um pouquinho adiante na leitura do texto de João, vira as páginas aí da tua Bíblia e vai para o capítulo 14. O capítulo 14 do Evangelho de João talvez seja um dos mais conhecidos, em que Jesus está conversando com os seus discípulos e explicando tudo o que vai acontecer. Ele está falando: olha, não se turbe o seu coração, eu vou para junto do Pai, mas eu estou indo para lá para preparar morada para vocês. Estou preparando morada para vocês. Então Jesus vai conscientizando os seus discípulos a respeito de tudo o que vai acontecer, justamente para que quando acontecessem, eles não ficassem surpresos ou estupefatos. E quando chega no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, olha só que interessante, Jesus está lá falando: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Gente, eu ri quando eu li a respeito disso, porque vocês imaginem essa situação. Não sei se Jesus estava num momento solene ou um pouco mais formal com os seus discípulos, mas ele está afirmando que ele iria para junto do Pai, que ele iria preparar morada para eles, que voltaria a buscá-los, e ele disse ainda: vocês sabem o caminho para onde eu vou. E Tomé então se manifesta com toda aquela sinceridade, desdizendo Jesus: Jesus, espera aí, eu não sei não. O Senhor está falando que eu sei o caminho, mas eu preciso explicar para você que eu não sei. O Senhor está falando para mim que eu sei a direção, mas eu vou te dizer, Jesus, eu não sei não. Eu não sei. Tomé com toda esta sinceridade. É como se ele quebrasse aquele momento solene de Jesus, para manifestar a sua ignorância com toda sinceridade. Queridos, Jesus nunca teve problema com sinceridade. Nunca teve problemas com sinceridade, mas ele sempre odiou a hipocrisia. Tanto que existem várias passagens bíblicas em que ele repreende os fariseus por serem hipócritas, por aparentarem uma coisa e serem outra. Existe uma diferença muito interessante quando a gente pega o texto de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel, e ele foi um juiz muito hesitante, quando Deus o comissionou, quando Deus o chamou para ser juiz, naquele período. Ele era tão hesitante que ele pediu muitos sinais para Deus.
Lembra da passagem de Gideão? Talvez a mais famosa é quando Gideão fala assim: Senhor, se é da sua vontade, então faça o seguinte, faça com que o tecido amanheça seco e todo o terreno em volta do tecido molhado. E assim aconteceu. Não satisfeito, Jesus, faz o contrário agora. No outro dia, faça com que o tecido amanheça molhado e todo o território, todo o terreno em volta do tecido amanheça seco. E assim aconteceu. Gideão pediu muitos sinais para Jesus. Muitos sinais para Jesus. Perdão, para Deus. Pediu muitos sinais para Deus. E Deus fez todos os sinais que Gideão pediu. Todos. E ainda teve mais um de lambuja, porque ele falou assim: olha, Gideão, você não me pediu, mas eu vou falar para você. Você desce até o exército inimigo, você vai até o arraial do exército inimigo, e lá você vai escutar o que eles estão comentando. E então Gideão desceu, e quando ele chegou lá, ele escutou, quando os soldados inimigos estavam falando que tinham sonhado que Gideão tinha sido usado por Deus para aniquilar todo o exército. Aí ele voltou grandão. Ele voltou, ó, corajoso, para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, olha só, Deus não negou nenhum pedido de Gideão, nenhum dos sinais que ele tinha pedido. No entanto, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê uma história completamente diferente. Porque os fariseus estão pedindo sinais para Jesus. Se você é o Messias, então faça algum sinal, opere algum milagre, faça alguma coisa e prove para a gente quem você é. Gente, Jesus falou assim: não vou fazer nenhum, e o único sinal que vocês vão ficar é com o sinal de Jonas e com a rainha de Sabá, que vão julgar vocês naquele dia. Não fez nenhum sinal. Por quê? Porque Gideão sempre creu em Deus. Ele não acreditava era em si mesmo. Ele não acreditava era que Deus pudesse estar usando a vida dele para fazer algo tão grande. E por isso ele pede tantas confirmações para o Senhor: Senhor, é comigo mesmo? Sou eu mesmo? No entanto, os fariseus não acreditavam em Jesus e estavam colocando Jesus à prova, a sua identidade à prova. E acha que Jesus ia se rebaixar a isso? A provar quem ele era? Ah, presta atenção, eu sou Deus e eu lá tenho que provar para você, criatura humana limitada, que eu sou Deus. Se coloque no seu lugar. Não era o caso de Gideão. Gideão estava bem no lugar dele, bem no lugar dele, e por isso Deus fez tantos prodígios na vida dele. Então, olha só, a hipocrisia tem a ver com essa disposição de espírito de aparentar fé, mas duvidar na essência. E é por isso que, em relação aos fariseus, em Mateus 15, no versículo 8, Jesus fala assim: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. E Tomé não era hipócrita. Ele não quis aparentar um conhecimento que ele não possuía. Jesus, eu não sei para onde você vai e eu não sei qual é o caminho. Eu não sei. Como é que eu vou fazer para te seguir? E na verdade revela a fidelidade de Tomé nesse sentido. Jesus, fala qual é o caminho para que a gente possa te seguir. Se fosse no meu caso, eu ia falar: Jesus, desenha para que eu possa te seguir, porque eu quero saber exatamente onde é que o Senhor está indo, para que eu possa ir atrás. Me fala quais são as direções, me dê as coordenadas. Todo mundo sabe quem é mais próximo de mim, que eu não nasci com GPS não, gente, eu me perco fácil. No meu caso, Jesus ia ter que desenhar. E aí então Jesus vira para Tomé e fala: Tomé, e para todos os que estavam ali juntos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nessas alturas, se você conhece aquela música da Heloísa Rosa, você já está cantando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida,
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o capítulo 14 todinho. Tomé é um homem sincero. E a palavra sincero vem de sinceros. Sim, que significa um ou único. E ceros, que significa crescer. Diz respeito a uma planta que cresceu de uma raiz só. Ela não é híbrida, ela não é enxertada, ela não é misturada. Então, uma pessoa sincera é uma pessoa que é pura de coração. Não tem mistura, fala de pureza. Não é híbrido aqui no coração. Não fala sobre uma inocência infantil ou uma ingenuidade infantil, mas é no sentido de você ter uma só raiz, um só Senhor, de não ter dualidade na sua essência. Aqui, popularmente, a gente costuma pensar e dizer que uma pessoa sincera é aquela que fala tudo o que pensa. Já ouviram isso? Aquela pessoa é sincera, se ela tiver que falar para você, ela vai falar na cara. Aquela pessoa é sincera, mas por quê? Ela fala tudo aquilo que ela pensa. Queridos, a Bíblia fala a respeito da sabedoria em relação a falar. E quando nós nos deparamos com pessoas que não medem as palavras para falar e que vão falando tudo o que pensa na cara, existe uma chance muito grande dessa pessoa apenas estar tendo atitudes mal educadas. Porque uma pessoa sincera não é aquela que simplesmente vai despejando a sua verborragia. Uma pessoa sincera é uma pessoa que é pura de coração. É uma pessoa que não tem duas caras aqui. E a sabedoria bíblica ensina os momentos em que nós podemos e os momentos em que nós não podemos falar. Sincero é aquele que não tem um coração híbrido, não tem um coração misturado, e Jesus enxerga os nossos corações. Se nós estamos sendo sinceros em relação às nossas dúvidas, em relação a nós mesmos, ou se nós estamos, na verdade, duvidando dele. Tomé queria saber com clareza a direção, o destino, o caminho para que ele pudesse encontrar novamente com o amado da sua alma. Quando a Bíblia fala sobre o custo do discipulado, lá no texto de Lucas, no capítulo 14, vai falar assim: o discipulado vai lhe custar tudo. Tomé era um homem que fazia contas. O discipulado vai custar tudo. E o texto lá fala da seguinte maneira: quem é aquele que vai construir e não senta para fazer as contas, para saber se ele pode construir aquela torre, a fim de que a obra não fique pela metade e ele venha a ser motivo de zombaria. Nenhum cristão é desavisado em relação ao caminho do discipulado. Jesus sempre deixa muito claro a respeito da direção que nós vamos seguir e as consequências de segui-lo também. O discipulado vai nos custar tudo. A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus custa a nossa vida, custa a nossa vida. A fé nunca é um salto no escuro. Em alguns momentos a gente pode ouvir algumas falas do tipo, que a fé é você primeiro colocar o pé e depois Deus colocar o chão. Nenhum cristão é desavisado em relação à vida do discipulado. Nós andamos com base bíblica. O chão está lá sim, só não vê quem não crê. Deus não bota o chão depois, o chão está lá. Mas quem não crê, não enxerga o chão, que o outro que crê está pisando. Sinceridade é questão de pureza. Fala da gente entregar a inteireza do nosso coração, a nossa totalidade para Ele. Tomé era um homem sincero. E por fim, gostaria que nós adiantássemos a nossa leitura para João no capítulo 20. Justamente o texto, justamente a passagem que tornou Tomé tão famoso. João no capítulo 20. E nós leremos a partir do 24.
E diz assim: contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não seja um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A leitura começa com um contudo, que faz com que a gente leia o que estava escrito antes. Contudo, o quê? Jesus já tinha aparecido para os discípulos. Os discípulos estavam reunidos e Jesus tinha já aparecido para eles e derramado sobre eles do seu Espírito. Mas Tomé não estava junto. O único discípulo que não estava junto, ele tinha se isolado. Talvez para considerar sozinho a sua dor, a sua frustração. E solitude pode ser algo muito bom de vez em quando, mas não era o caso de Tomé. Ele estava tentando elaborar sozinho, com seus próprios recursos internos, a sua frustração. Porque afinal de contas, ele tinha acreditado que Jesus era o libertador de Israel. Aquele que libertaria a nação de Israel do Império Romano. Eles entendiam até então que Jesus era um libertador político. E olha só o que o Império Romano tinha feito: assassinado aquele que eles consideravam o Messias. Jesus apareceu para os discípulos e concedeu uma espécie de, entre aspas, aperitivo do Pentecostes aos discípulos, e Tomé perdeu porque não estava junto, não estava unido, não estava no corpo. Jesus se manifestou e Tomé perdeu. Aí então, os discípulos, quando Tomé chega, os discípulos estão explicando para ele, falando: Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, Ele esteve entre nós. E os discípulos estão tentando convencer a Tomé da ressurreição de Jesus Cristo, mas eles não conseguem. E sabe por que eles não conseguem? Primeiro, a obra da anunciação é da igreja, mas a obra do convencimento é do Espírito Santo. Jesus ressuscitou e é Páscoa, mas somente o Espírito Santo pode fazer com que alguém creia nesta verdade. Por melhor que seja a nossa retórica, por melhores que sejam os nossos argumentos, nenhum de nós consegue penetrar o coração humano e vencê-lo de dentro para fora. Somente o Espírito Santo faz isso. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Em alguns momentos nós, como igreja, parece que esquecemos isso. Em alguns momentos, por arrogância, por ignorância, nós nos debruçamos em desenvolvermos estratégias de convencimento com elaborada argumentação. E a gente às vezes se esquece que a prerrogativa da salvação é exclusiva de Jesus Cristo através do Espírito Santo. É papel da igreja sim anunciar, é papel da igreja sim testemunhar, é papel da igreja sim evangelizar, mas as conversões não podem ser medidas pelo número e pelos índices de quantos oraram e confessaram a Jesus Cristo, porque muitos podem orar e não permanecerem. Nós fazemos a nossa parte. É para você continuar insistindo em trazer um amigo para a igreja, sim. É para você continuar insistindo e falando do amor de Deus para a sua família, para os seus parentes, porque afinal de contas, você foi impactado com essa mensagem dentro do seu coração.
Mas a gente precisa ter a maturidade de compreender que o Espírito Santo se revela ao coração de quem Ele deseja e quando Ele deseja. Quantos vêm à igreja instados por um convite de um amigo, só para não fazer desfeita, e depois vai embora, e muitas vezes vai embora do jeito que entrou. Mas chega um momento na vida desta pessoa, se o Senhor assim desejar, que sem convite e sem uma obrigatoriedade, mas movido por uma direção interna, e pelo reconhecimento de uma fome e de uma sede que a pessoa nem sabia que ela tinha, e talvez nem discirna de onde veio, mas ela sente aquele desejo, igual ao que você sentiu uma vez, de se relacionar com Deus. De se relacionar com Deus. Evert se converteu antes de mim. Foi para a igreja antes de mim. E ele passou 1 ano da sua vida tentando me evangelizar. A gente era namorada ainda. Ele passou 1 ano tentando falar de Jesus para mim. E ele falava e muitas vezes entrava por aqui e saía por aqui. Em alguns momentos eu gostava daquilo que ele estava falando, em alguns momentos eu não gostava daquilo que ele estava falando. E eu confesso que na época do nosso namoro eu estava tirando o Evert da igreja, porque ao invés de ele ir para a igreja, ele ia namorar, morava em outra cidade, ele ia namorar. Então era para ele ir para a igreja, para ele estar com os irmãos, para ele estar reunido. Mas em alguns momentos eu fazia até chantagem emocional, e ao invés dele ir para a igreja, ele vinha lá para a minha casa. E chegou um momento em que ele chegou para mim e falou: Dani, você está me tirando de perto do meu amado. E por causa disso ele terminou o namoro. Hoje nós estamos juntos há mais de 30 anos. É porque ele ama mais a Deus do que a mim. O contrário também. Ele sabe. Mas é por isso que a gente está junto. Porque nós amamos mais a Deus do que um ao outro. E por isso, o amor com o qual eu o amo e com o que Ele me ama, é baseado e fundamentado naquele que nos sustenta nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, na tristeza, na doença. Tomé, na sua habitual sinceridade, ele estava confessando a sua falta de fé. Chegou um momento que o Senhor se revelou a mim, depois que ele terminou comigo. O Senhor se revelou ao meu coração. E daí eu fui conversar com uma professora que tinha dado aula para mim quando eu tinha lá uns 12 anos, mais ou menos. E eu cheguei para ela e falei assim: Sandra, me explica esse negócio de ser crente. Eu percebi a sede. Eu me vi com fome. Porque eu falava: como é que pode? Eu sei que ele gosta de mim, mas o que é que ele gosta mais do que de mim? Eu sabia que ele gostava de mim. Mas existia algo muito maior na vida dele. E eu quis também. E é por isso que nós estamos juntos até hoje. Esta obra do Espírito Santo, o momento em que Ele revelou para você a sua palavra, o momento em que o Senhor falou: haja luz no seu coração, quando você percebeu que você sentia falta de algo que você nem imaginava que existia, só o Espírito Santo faz isso nos corações, e Ele convenceu a mim e a cada um de vocês que está aqui a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo faz isso. E é por isso que a gente tem certeza, convicção de que 2000 anos atrás, o Cristo que havia morrido, ressuscitou num domingo. Ressuscitou num domingo. O segundo motivo, ao mesmo tempo, Tomé estava apontando para aquilo que é a salvação, uma experiência de revelação individual.
Todos nós cremos numa fé que é universal, mas ela foi individualizada quando o Espírito Santo escolheu que iria se revelar dentro do coração de cada homem. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e eu lhes darei um coração de carne. Vou colocar o meu Espírito dentro de vocês para que vocês obedeçam a minha lei. Está lá em Ezequiel 36. Eu sei que vocês estão tentando me convencer que Jesus Cristo ressuscitou. Mas se eu não olhar para as suas mãos e tocar nas suas chagas, se eu não tocar no seu lado, eu não vou acreditar. Porque a sua fé não serve para mim. Porque eu preciso de uma experiência de revelação individual, pessoal, com a pessoa de Jesus Cristo, com o Espírito Santo aqui dentro. Vocês tiveram a sua experiência, é isso que Tomé está falando, mas a sua experiência não serve para mim, eu preciso da minha também. E cada um de vocês está aqui nesta noite porque vocês tiveram esta experiência de uma revelação pessoal e individual da pessoa de Jesus Cristo nos seus corações, e então vocês creram. Então vocês creram. Um testemunho e uma revelação que não passa por olhos, não passa por ouvidos, a mente humana não consegue perscrutar, porque ela se discerne lá no nosso coração, e nós cremos porque cremos, e sabemos que é verdade. Muitos de nós, muitas vezes, desejamos que as pessoas se convertam a Jesus, porque afinal de contas, Ele é Deus, Ele é o Messias. Nós oramos para que o Espírito Santo se revele ao coração dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. E às vezes a gente até mete os pés pelas mãos quando a gente está fazendo isso, porque a gente tem esse anseio. Ainda bem que Jesus já contabilizava as nossas presepadas também. Aí olha só, 8 dias depois, os discípulos estão reunidos novamente, e Jesus aparece no meio deles, e Ele os saúda, paz seja convosco. E o que Ele faz? Ele já vira para Tomé, e as mesmas palavras que Tomé tinha dito para os discípulos uma semana antes, Ele fala assim: Tomé, olha aqui, vem tocar nas minhas chagas, vem tocar no meu lado. E aí então Tomé se depara com um dos atributos mais magníficos de Deus: onipresença. Quem diria que Jesus estava lá, quando Ele estava falando para os outros discípulos que Ele não conseguia acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. De vez em quando a gente fala umas coisas que depois a gente se arrepende, não é verdade? E se Jesus se materializar bem na hora que você está falando uma besteira daquelas, a verdade é que Ele está ali. Mas porque Ele não é visível aos nossos olhos, de vez em quando a gente esquece disso. Já pensou se Jesus se materializa quando você está falando aquilo que você não deveria falar para o seu cônjuge? Ou se Jesus se materializa naquele momento em que você está falando o que você não deveria dizer para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho? Aqueles momentos que a gente fala algo que, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Momentos em que a gente usa palavras de baixo calão. Momentos em que a gente faz com que as vísceras e o fígado saiam pela boca. Que a gente fica irritado com alguma coisa. Fala aquilo que não deveria. E Jesus estava lá com os discípulos quando Tomé estava falando todas essas coisas. No entanto, Jesus queria se revelar a Tomé.
Ele poderia, não é verdade, ter se revelado justamente quando os discípulos estavam falando, 8 dias antes. Mas a manifestação da presença dele é prerrogativa da sua soberania. Ele se manifesta quando ele quer. Não é o nosso louvor que atrai a presença de Deus, ou uma boa retórica que atrai a presença de Deus. Aquela mulher Ciro-fenícia, no limite do seu desespero, porque a sua filha estava endemoniada e ela desejava que Jesus a curasse, ela se ajoelhou e adorou a Jesus. E quando Jesus olhou para aquela performance toda, Jesus falou assim: não é lícito dar aos cães aquilo que pertence aos filhos. Então, toda aquela adoração, aquela performance, aquela prostração não atraiu o olhar de Jesus. No entanto, houve um momento em que aquela mulher falou assim: sim, Senhor, mas até os cãezinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ou dos seus senhores, do seu Senhor. Aí sim, aquela mulher não atraiu a Jesus com sua performance, mas Jesus olhou para ela e falou: mulher, que fé! Fé atrai o coração de Deus, e é por isso que no texto de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Como atrair o coração de Deus? Fé, e ainda assim fé é uma obra do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Jesus manifestou a sua presença quando ele quis manifestar a sua presença, e ele não entrou na sala, ele simplesmente apareceu, ele simplesmente se fez visível e se revelou a Tomé. Olha os versículos 26 e 27. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu. Pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e toca no meu lado agora. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Quando Jesus se revela e usa as palavras que Tomé usara com os discípulos 8 dias antes, ele estava revelando: eu sempre estive aqui, eu estive aqui o tempo todo. Choro e emoção não atraem a manifestação da presença de Deus por si só, mas se brotarem de um coração verdadeiramente quebrantado, crente e contrito, perseverante na fé, então sim. E quando Tomé vê a Jesus, o que acontece com ele? Acontece com Tomé a mesma coisa que aconteceu com o profeta Isaías quando viu a Deus, no capítulo 6. Eu sou um homem de lábios impuros. A mesma coisa que aconteceu com Jó no capítulo 42 do seu livro, quando ele viu a Deus e falou: eu me abomino no pó e nas cinzas, porque eu estou olhando que eu sou um homem pecador. Isaías, você tem lábios impuros. Jó, você fala sem conhecimento. Tomé, você é um incrédulo. Não tem como nós sermos confrontados com a luz e não reconhecermos as nossas trevas. Jesus fala para Tomé a respeito da sua condição: Tomé, você é um incrédulo. Mas a partir de hoje, não mais. Seja crente. Seja crente. De agora em diante, Tomé, você vai acreditar, sabe por quê? Porque eu me revelei a você. Se você prestar atenção no texto bíblico,
Tomé não tocou em Jesus. E ele tinha falado que só ia acreditar se ele tocasse. Mas ele creu porque Jesus se revelou, porque ele não tocou na mão, não tocou no lado. William, de agora em diante você é crente, mas foi porque Jesus se revelou ao seu coração e naquele dia você creu. Nós somos crentes porque Jesus se revelou aos nossos corações. Cada um de nós, cada um de nós. E o texto bíblico, na sequência, no versículo 28, diz uma das mais profundas declarações de todo aquele que recebe a revelação de Jesus Cristo no seu coração. No versículo 28 diz assim: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Essa correspondência à revelação de Jesus Cristo é a única coisa que o homem precisa para ser salvo. De acordo com Romanos, no capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares e com o teu confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração creres que Ele ressuscitou, será salvo. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres com o teu coração que Ele ressuscitou, serás salvo. Tomé declarou com a sua boca que não cria. Jesus se revelou, então Tomé confessou novamente com a sua boca que ele cria, que Jesus Cristo tinha verdadeiramente ressuscitado. A verdade é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou ao terceiro dia e quitou toda a dívida que nós tínhamos com Deus e que nos fazia seus inimigos. E todo aquele que crê nesta verdade e reconhece com a sua existência que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é Criador, naquele dia, quando Ele voltar, assim como Ele ressuscitou, todo aquele que crê também ressuscitará. Porque Jesus Cristo ressuscitou, uma certeza todos nós temos, de que nós não morreremos para sempre, de que será um fechar e abrir de olhos, como diz o texto bíblico, e nós estaremos com o nosso Senhor para todo sempre, para todo sempre. No final, no versículo 29, Jesus falou assim: Tomé, porque você me viu, você acreditou? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Jesus tinha algo superior a nosso respeito, uma bem-aventurança. Nós não o vimos com os nossos olhos naturais. Talvez tenha passado na sua cabeça, na minha já passou em alguns momentos. Meu Deus, ainda mais quando a gente está assistindo The Chosen, né? Meu Deus, que privilégio andar com Jesus. Meu Deus, que privilégio ver esses milagres. Meu Deus, e olha o que Jesus está falando. Eu tenho algo superior, vocês crerão sem ver, porque eu vou me revelar no coração de vocês. E aí não foi porque vocês enxergaram, mas foi por causa da obra do meu Espírito nos seus corações.